Vamos que vamos. O Olha que que coisa a louca. gente tem para. Oi? Então, o jogador mais caro do Brasil em 1972, ele custava 535 mil dólares. Caramba, olha só. Tem É jogadores que uma não saem de indústria. casa por isso. Hã? Tem Então, jogador hoje mas, que não sai de casa por isso. Você vai dizer, vamos ali por 535 mil dólares, ele não vai. Então, gente, isso dá uma noção de como a indústria do futebol cresceu, né? Olha só, tem o exemplo do Tostão, o Edmundo, 1.800.000 dólares. Gente, você, Igor, quanto custaria o Edmundo hoje, Igor? Vai. vixe, dá para pagar uns 70 de euro no Edmundo? Dá, né? É uma boa 70 venda. euros. Se tivesse da Fiorentina para ir para outro clube lá na Europa, acho que os caras pagariam Não, 70 de euro. quando a gente seguir esse daqui, o Edmundo vai aparecer de novo. É. Vamos E lá. aí tem a atualização do valor. Olha o Rivaldo. Rivaldo, cara, que jogador, 2,5 milhões de dólares. Barato, hein? De graça, rapaz. Olha aqui, ó, valores atualizados, pô, 1999, Edmundo, 24 milhões, 99 milhões. Explica isso aí, PVC, conta para nós. Atualizando esses valores, ele custaria hoje 99 milhões de reais, o que significa que ele ainda seria, quer ver? Ele ainda seria. Cadê o Tevez aqui? Estou procurando o Tevez na conta. Ele tem aqui, Tem o deixa eu Tevez aí ver. pra frente, aí, ó. Tevez, olha ele aí, Mas 60 milhões, o PVC. Edmundo ainda seria hoje, as transferências do Edmundo em 99, que atualizado daria 99 milhões, na verdade daria, eu estou vendo aqui agora com 113 milhões. Ainda é a quarta maior transferência da história do Brasil. Com números atualizados, corrigidos pela inflação em 24, daria Tevez, Almada, Arrascaeta, Edmundo e Pedro. Isso é um negócio impressionante. O Edmundo, de 99, é a única transferência do século passado que ainda está entre as 5 maiores do Brasil, com valores atualizados pela inflação. Mas a maior é o Tevez. O Tevez é a maior com valores atualizados, e sem contar os atualizados, sem atualizar, o Tevez ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, décimo jogador mais caro da história do Brasil, sem atualizar o valor, com 60 milhões de reais, 60 milhões,5 milhões de reais em 2005. Agora vem cá, meus queridos, aonde que isso vai parar, hein? Porque a gente tem aqui os números do Tevez, aí o Pedro, né, também, 88 milhões, valores atualizados pela inflação, de jogadores foram vendidos, o Arrascaeta, 89 milhões. Caramba, é muito dinheiro. Olha o Almada Esse, aí, que o esse é o PVC jogador mais caro do falou. Brasil. E se você pegar, Impressionante. Para se você jogar 4 meses. é, olha só, os jogadores mais caros da história, o Almada é o mais caro da história, o segundo é o Luiz Henrique, que foi em 24. O terceiro é o Gerson, que voltou ao Flamengo do Marcélia por 92 em 2023. O quarto é o Arrascaeta, em 2019. O quinto é o Pedro, em 2020. Ou seja, as 5 maiores transferências da história do futebol brasileiro aconteceram nos últimos 5 anos. Sendo que a primeira foi o Arrascaeta em 2019. Em 5 anos, mudou o patamar. Né? Em 2019 para 2020, quando o Gabigol veio, em 2020, quando o Flamengo contratou em definitivo, foram 78 milhões de reais. Se você pegar PVC, as 10 maiores, o Maurício está em nono lugar, saindo do Internacional para o Palmeiras, é a negociação mais cara da história do Palmeiras. 62 milhões de reais. É a nona de todos os tempos. As 9 são todas de 2019 para cá. Todas de 19 para cá. E todas as 9 são Botafogo, Botafogo, as duas esse ano com o Textor, Flamengo, 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 Flamengo. Até a oitava, são 2 Botafogo e 6 Flamengo. Depois vem uma do Palmeiras, o Maurício, e uma do Corinthians, que é o Tevez. perfeito. Ô, Igor, é, qual é o limite disso, gente? Onde isso vai parar? Porque do jeito que o PVC, essa pauta que o PVC trouxe, ela é muito interessante. A gente vê uma, né?
Nossa, é um gráfico. Tomara o nosso dinheiro fosse assim, né? Você põe lá um dinheiro lá na época do Tevez e ele crescesse desse jeito. Onde vai parar? Qual é o limite disso? Porque é absurdamente inflacionado o mercado, né? Caríssimo. E o amigo está perguntando aqui, PVC, você responde já, aonde que a venda do Denilson se enquadra nisso, já que o nosso querido Juvenal construiu o CT lá de Cotia, basicamente com o dinheiro do Denilson. Fala aí, Igor. Eu acho que um pouco a resposta tem a ver com o programa da semana passada. Onde é que vai parar? Onde é que vai, até que ponto vai existir ou não a regulação do mercado aqui no futebol brasileiro em relação ao fair play, limite de gastos e tal. Por quê? Porque essa grana ela circula no mundo do futebol, globalizado, vem de fora e vem de questões internas. Questões internas, a gente já viu ao longo dos anos, né, o crescimento dos contratos de TV, a gente viu reestruturação de clubes, como é o caso do Flamengo, que lidera nessa questão toda, melhora em aspectos comerciais, isso tudo vai gerando aumento de valor, e o Flamengo hoje, até o ano passado, né, era o único clube que tinha superado a marca de 1 bilhão de arrecadação, talvez o Palmeiras, o PVC falou disso na projeção para esse ano aqui, atinge essa marca de 1 bi também, em termos de receita bruta, né? Claro que isso não é o total destinado para a contratação, mas, enfim, tem a parte do elemento interno e do elemento externo. O elemento externo que pode ser, à medida que o Flamengo e clubes grandes do Brasil se estruturam mais para produzir jogadores, eles, obviamente, vão vender mais um valor mais elevado, né? Fator cambial lá para o mercado exterior. Então, a gente consegue, dentro desse contexto do câmbio, ganhar mais dinheiro com as vendas de Vinícius Júnior da vida, com Paquetá da vida, até Renier, 30 milhões de euros, aí, excelente venda do Flamengo, enfim. E aí mais grana acaba entrando para cá, dentro desse caminho também. E aí, quando a gente olha o Botafogo, a resposta é um investidor estrangeiro, o movimento das SAFs. E aí, por isso também, nessa falta de regulamentação ou regulação, né, do mercado, a questão de fair play financeiro, você tem o Botafogo, que a gente fizer as contas aí, o número gasto de contratação vai quase se equiparar ao número de receita bruta do ano passado. Então, como é que você gasta? Qual é o número do Almada mesmo, PVC? Eu acho que eu lembro de cabeça. 137. 137 é praticamente 40%, 50% da arrecadação do Botafogo no ano passado. Enfim, se a gente chutar por 300 milhões, 200 e tantos milhões. Então, essa falta desse controle do que está acontecendo com o dinheiro do investidor estrangeiro também pode gerar esse mercado inflacionado para venda de jogadores, negociações. Então, fato é que o Brasil vai ser sempre um celeiro de craques, né? Sempre eu estou falando, assim, pelo que a gente acompanha historicamente nos relatórios da FIFA até, sobre número de jogadores vendidos e tal, a matéria-prima jogador brasileiro vai estar sempre em alta no mercado. E com esses elementos, né, tanto a ver com a reestruturação interna aqui, o crescimento do mercado interno, mais essa entrada de grana estrangeira, que aí, sem essas barreiras fiscais, vamos dizer assim, não de cobrança de imposto tal, mas para regular melhor esse trabalho, acaba gerando números como esse, pagar esse dinheiro todo para o Almada, para ele ficar aqui 4 meses, depois ele se mandar para o Lyon. Então, tem uma série de fatores. Olha só, duas coisas. Primeiro, na época, Massini, da venda do Denilson, falou-se em 35 milhões de dólares. Hoje, na maior parte dos sites, convenciona-se falar em 31 milhões de euros. Eram 35 milhões de dólares. 35 milhões de dólares eram 31 milhões de euros hoje, aproximadamente. Levando isso em conta, o Denilson é a 12ª maior transferência, a 12ª maior venda do Brasil para o exterior. A gente está falando de Estevão como a maior venda por 60 milhões, ou o Endrick como a maior venda por 72 milhões, porque o Real Madrid paga os impostos. Mas há toda aquela confusão da venda do Neymar, se o Santos recebeu 17 milhões, o Barcelona pagou 57 milhões, depois se convencionou que são 88 milhões de euros, não é exatamente uma convenção. Na tabela que eu estou lendo aqui, aparece o Neymar com 88 milhões de euros. É controverso. Mas aí você tem Neymar, Endrick, Estevão, Vitor Roque, Vinícius Júnior, Rodrigo, Lucas Moura, Arthur do Grêmio, Paquetá, Gabriel Jesus e Oscar. Todos esses custaram mais que o Denilson, que foi o recorde mundial em 97. Uma outra lista, que é só pela curiosidade, esses valores não são absolutamente exatos, né, Massini? São projeções. Ninguém vai pegar ali o balanço do clube e dizer pagou tanto, aí tem comissão para empresário, aí tem comissão para não sei aonde. Imposto. Quanto chegou no clube de verdade. Então, assim, a gente sabe
que o jornalismo faz projeção há muito tempo. Tem um número mágico no futebol europeu, que é a venda do Trevor Francis, do Birmingham para o Nottingham Forest em 1979, que foi o primeiro jogador que custou 1 milhão de libras. 1 milhão de libras. Em 1976, tem uma conta do Paulo Rossi que valeu, quer ver? Paulo Rossi do Vicenza para a Juventus valeu 1 milhão e 200 mil dólares. O Maradona, quando saiu do Boca para o Barcelona, custou 3 milhões de dólares. Depois, em 1990, foi um escândalo quando o Roberto Baggio, na época se divulgou, essa lista que eu estou lendo aqui até tá diferente. Eu lembro que o Chico Anísio era comentarista da Copa do Mundo de 90 na Globo, adorava o Roberto Baggio e achava um absurdo que o Roberto Baggio fosse o jogador mais caro de todos os tempos, custando 20 milhões de dólares. Vamos nos lembrar que o euro só nasce em 2001. Em 2001, né? O euro é uma instituição do século XXI. O que também torna mais difícil você fazer essa conta exata, né? Porque você fazia... O Paulo Rossi era comprado em liras italianas. Depois os recortes foram aumentando para ser Ronaldo, 13 milhões e 200 mil libras, vai dar 25 milhões de dólares. Depois foi, aí mais claro, em 2000, o Figo foi o jogador mais caro da história, ao custar 61 milhões de dólares para o Real Madrid. E no ano seguinte, o Zidane custou 75 milhões de dólares. Aí já em euros. Depois, em 2009, o Kaká foi o recorde mundial. E no mesmo ano de 2009, 2 semanas depois, o recorde mundial foi o Cristiano Ronaldo. Então, assim, é muito doido como fica galopante isso. E isso tem a ver com o nosso primeiro assunto. Porque, por mais que os clubes europeus sejam bem administrados, que o Manchester United tenha sido considerado por tanto tempo o clube mais rico do mundo, há uma consciência de que clube de futebol não é banco. Então, o que acontece? Quanto mais se paga de televisão, mais se reverte para salário do jogador. Porque o jogador é a estrela. Então, se o clube faz um contrato de televisão com a Sky recorde em 2021, o salário do jogador vai ser mais alto e a venda dele também vai ser. Então, onde é que vai parar? Também vai parar, como disse o Igor, quando tiver regulação no Brasil, no caso brasileiro, e vai parar quando o mercado parar de crescer. Quanto vale um show nos anos 70? Era muito mais caro para uma empresa de televisão pagar para transmitir a luta do George Foreman com o Muhammad Ali, ou para transmitir o show do Simon Garfunkel no Central Park, do que para transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje, é muito mais caro você ver a Champions League do que você ver o show da Madonna para comprar os direitos, né? E PVC, às vezes a gente imagina um contexto de futebol, não é possível que esse negócio vai colapsar algum dia, né? Os caras vão sempre ganhar mais dinheiro. Mas o exemplo da Liga Francesa, para mim, acho que é emblemático dentro desse contexto de como que um mercado pode colapsar. A Liga Francesa já está no terceiro acordo seguido de venda de direito de transmissão, dá errado e os caras recebem, né, menos do que o contrato anterior. Então, claro, vai ter uma elite dominante e tal, como a gente vê a Premier League, o que a FIFA tenta beliscar um pouquinho dentro desse contexto do que é a Champions League, né, trazendo para o Mundial de Clubes, tentando turbinar, mas às vezes as coisas batem no teto. E aí, ao bater no teto, vai ter que haver uma reeducação, né, na forma de gastar o dinheiro e nas cifras aplicadas. Então, pode ser que o Campeonato Francês tenha mais uma queda brusca aí de valor, de arrecadação de pagamento de salário, por conta dessa venda piorada, né, do ciclo, né, dos direitos de transmissão deles por conta disso.
O campeonato francês há 3 anos tinha Messi, Mbappé e Neymar. Hoje não tem nenhum dos três. O grande exemplo disso para mim é a Itália. Porque o que eu falo o tempo inteiro da palavra liga. A liga inglesa, a Premier League transformou lixo em ouro. Ao mesmo tempo em que a liga italiana transformava ouro em lixo. 30 anos atrás, o campeonato italiano era muito melhor que o campeonato inglês. Muito melhor. Todo mundo queria ver Milan e Inter. Tivesse Manchester City e Liverpool e Roma e Juventus, você ia ver o quê? Quantos domingos passamos, né? Assistindo o campeonato italiano, né, PVC?